Nós todos sabemos que quando ouvimos a Escritura ou quando a lemos, nós temos que ter um cuidado todo especial, porque nós não estamos lendo um livro como qualquer outro, não só pelo seu caráter sagrado, mas pela especificidade que se tem da antiguidade, da diferença da cultura, da diferença da língua, do que se passava com as pessoas que escreveram. É um exercício duro, mas necessário. Nós lemos 3 passagens da Escritura de momentos totalmente diferentes da história, da caminhada do povo de Deus, em momentos históricos diferentes, com necessidades, com carências diferentes. Então a gente precisa a cada momento se situar para poder entender o que realmente, entender o que o autor quer dizer para nós. O evangelho, por exemplo, que nós ouvimos hoje, ele está no capítulo 13 de Mateus, o capítulo que os estudiosos chamam de o capítulo das parábolas. O evangelho, ele não é um livro de biografia. Alguém coletou aquilo que era de mais importante da vida de Jesus, usou critérios específicos e reuniu nesse livro. Mateus quis colocar no capítulo 13 aquelas parábolas que ele achava as mais interessantes sobre o reino de Deus, e colocou ali com uma ordem que ele achou interessante. Não quer dizer que Jesus contou essa parábola no mesmo dia para as mesmas pessoas. Pode ser que ele tenha contado com uma diferença de tempo enorme, mas Mateus quis colocá-las juntas, porque ele julgava que uma explicava a outra. O capítulo 13 de Mateus começou na semana passada. Qual foi o evangelho que nós ouvimos domingo passado? Pronto, aí, eu estava esperando. Do bom semeador. Então é a história daquele homem que semeava, e semeava em 4 tipos diferentes de terrenos, não é isso? O terreno bom, o terreno pedregoso, o terreno com espinhos e o terreno que não dava nada mesmo. Às vezes a gente lê muito rapidamente, e é uma interpretação válida, a gente acaba por entender, bom, ele quer dizer para nós que a gente tem que ser o terreno bom, que tem 4 tipos de terrenos ruins, um bom e 3 mais ou menos, e que a gente tem que buscar ser o terreno bom, em que a semente cai e a coisa acontece. Mas aí a gente continua lendo o capítulo e chega nessas 3 parábolas e vê que o foco não era a terra, o foco era a semente. A gente vê agora, por exemplo, nessa parábola do trigo e do joio. Foi plantado trigo e foi plantado sem querer o joio que nasceu no meio. O povo judeu, aqueles que estavam escutando Jesus contar essa história, sabiam muito bem que o joio é aquela planta não desejada que nasce no meio do trigo e que se entranha com ela. Entra, se enrosca, não tem jeito, você não tira o joio sem tirar o trigo também. E aí Jesus fala, olha, não é a gente que vai tirar o joio do meio do trigo, o joio vai ser separado do trigo em algum momento, lá no final, na colheita, e não por nós. Aí a gente entende então, que na parábola do semeador que nós ouvimos na semana passada, o foco, ao invés da terra, era o semeador. Qual foi a atitude que o semeador teve e que Jesus diz que nós devemos ter também? O semeador saiu olhando, bom, aqui é terra boa, vou jogar. Aqui tem pedra, não, aqui não. O semeador fez isso? O que ele fez? Ele saiu a semear em todos os lugares. Porque a tarefa dele era semear. A tarefa dele não era analisar quais eram os terrenos bons, quais eram os terrenos que acolheria bem aquela semente. A tarefa dele era semear.
e ele semeou em todos os lugares. Em todos os lugares que ele podia, sempre que ele tinha oportunidade, ele jogava semente. Porque não era a função dele depois fazer aquela semente crescer ou não crescer. A tarefa dele era semear. Aí, quem cumpre essa tarefa de semear, às vezes se frustra, porque sabe, poxa vida, eu queria que crescesse em todos os lugares, eu queria que em todos os lugares onde eu jogasse a semente, ela crescesse e ficasse bonita, mas não fica. Quantas pessoas com quem você tantas vezes fala da palavra de Deus, fala das coisas boas, e parece que um coração é tão impermeável que nada entra, não é? E aí a gente fica chateado de verdade, porque a gente gostaria que fosse diferente. A gente gostaria que as pessoas também conhecessem Deus como nós conhecemos. A gente gostaria que as pessoas também tivessem um coração aberto para deixar a palavra de Deus brotar como nós tentamos deixar. Mas Jesus vem dizer, minha gente, o trigo e o joio, eles estão juntos. Agora, isso não pode fazer a gente desistir em semear. Um dia nós separaremos o joio do trigo, mas nós não podemos agora fazer isso. Nós não só não podemos porque não devemos, mas não podemos porque não é possível mesmo. Nós não conseguiríamos, né? Dom Bosco, como tantos outros santos da sua época, ficaram conhecidos por quê? Porque foram homens de visão que conseguiram ver a graça de Deus no coração do qual ninguém mais via. Santos da época de Dom Bosco, não é? Cotolengo, Leonardo Murialdo, tantos homens que se dedicaram para aqueles que eram os últimos. O caso de Dom Bosco, os jovens, pobres, marginalizados, sem trabalho. Aqueles jovens que têm sim a graça de Deus e que, se tiverem o coração semeado pela graça de Deus, vão poder dar muitos frutos. Não vou me contentar com o joio que está plantado ali. Eu vou procurar o trigo que pode crescer mais do que o joio. É nesse sentido que Dom Bosco diz que todo jovem, mesmo o pior, tem um ponto acessível para o bem. É função do educador, é função do evangelizador achar esse ponto. Para um jovem pode ser a música, para outro jovem pode ser os livros, difícil hoje, né? Mas acontece. Para outro pode ser o esporte, internet, né? Mas todo jovem possui um ponto acessível ao bem, é o que dizia Dom Bosco, porque acreditava que onde há joio, também pode haver trigo, escondido, mas que pode ser mais forte. E aí então, indo mais para frente, nós chegamos nessa parábola bonitinha, né, que nós gostamos sempre de lembrar, que compara o reino de Deus com o grão de mostarda, que ninguém nunca quase viu, mas sabe que é o menor do mundo, né? Eu só fui conhecer há alguns anos atrás, e realmente é pequenininho. Para dizer que, para essa tarefa importante de transformar o trigo em mais forte do que o joio, nós não precisamos fazer coisas tão extraordinárias. Nós precisamos sim viver, e viver bem a nossa vida, viver as nossas opções, viver as nossas virtudes no cotidiano de forma extraordinária. Vou explicar. Se é difícil para mim viver a virtude da paciência, eu vou viver essa virtude de forma extraordinária também com aquelas pessoas que me tiram mais da paciência. Se tenho dificuldade de fazer algo para o outro, algo concreto, eu vou buscar iniciativas concretas para fazer o bem para o outro.
Se eu tenho dificuldade em me envolver, eu vou me comprometer para valer com um grupo, com um movimento, com uma pastoral. Coisas simples, pequenas, que estão ao meu alcance, mas que fazem toda a diferença quando eu digo o meu sim. O menino Joãozinho Bosco, quando tinha 9 anos e teve um sonho, escutou todo tipo de opinião. O irmão disse que talvez ele se transformasse num bandido. O outro irmão mais novo disse: quem sabe você vai ficar por aqui sendo pastor de ovelha para o resto da vida. Mamãe Margarida disse: pode ser que você seja padre. E a avó disse: menino, não liga para sonho não. Dom Bosco disse que naquele momento ficou com a opinião da avó, mas depois descobriu que era a mãe que estava certa. O sonho que ele teve era o sonho de fazer a diferença na vida de muitos jovens. Aquele menino que nasceu num povoado que não tinha mais de 30 pessoas, ele fez e faz hoje a diferença para jovens do mundo inteiro. O que nós podemos fazer com o nosso sim? Com o sim que você dá, a partir das coisas pequenas que você pode fazer. Qual a diferença que eu estou fazendo no mundo? Para terminar, eu queria chamar aqui 2 jovens que vão nos dar um testemunho rápido de uma experiência que eles fizeram de transformação do mundo. Eles participaram de um projeto da nossa inspetoria, representando a paróquia Sagrada Família, da Semana Missionária. Eles dedicaram uma semana da vida deles exclusivamente em favor do outro, de quem mais precisa. E agora, bem rapidinho, eles vão partilhar para nós, individualmente, o que significou essa experiência para eles. Boa noite, eu sou a Beatriz, eu tenho 15 anos e pude participar pela primeira vez da minha semana missionária. Foi uma semana muito marcante, muito mesmo, onde a gente teve a oportunidade de conhecer outras realidades, de vivenciar coisas que a gente não via há muito tempo e principalmente de poder enxergar verdadeiramente o Deus no próximo, através do sorriso, de um olhar. E uma das coisas que mais me marcou, é difícil falar o que mais marca, mas foi quando eu fui fazer uma bênção numa casa, e era uma casa muito simples. Eu estava com medo de entrar na casa, porque eles tinham um cachorro muito grande, e eu até brinquei com meu amigo, que não está aqui hoje, e falei: não, você vai primeiro, se tiver que pegar, pega você primeiro. Mas aí um senhor veio, nos ajudou, e era uma casa baixa, simples, um casal de velhinhos estavam com vergonha, e eles pediram para a gente entrar na cozinha. Quando eu entrei na cozinha, a dona Dita, ela não parava quieta. A gente começou a fazer a bênção, e ela andava e fazia café, e eu via que ela estava preocupada em tentar lavar o copo, com vergonha principalmente. Mas aí a gente continuou, e no último instante, que é o momento que a gente dá as mãos para fazer uma oração juntos, ela estava com vergonha de dar a mão para mim porque estava suja. E ela pediu para eu segurar no pulso. Eu segurei no pulso, mas enquanto nós rezávamos, eu segurei na mão dela. E eu vi que o olho dela lacrimejou. E aquilo me tocou muito, porque na simplicidade da senhora, que ficou preocupada em servir a gente bem, e ela estava fazendo café, e eu não gosto de café, mas eu tive que tomar, porque não tinha como. Esse foi o momento, e o que me marcou também é a união que o nosso grupo fez. Nós fomos em 20 jovens, mais ou menos, não tão jovens, e incrível como em uma semana isso pôde, tornar-nos uma família, sabe? O Pedrosa aqui, conheci ele por causa da Semana Missionária, e ele é um excelente amigo. Hoje é dia do amigo, então feliz dia do amigo. E é muito gratificante, porque agora a gente vai levar essa amizade para frente. Foi muito bom. Bom, meu nome é Pedro, mas a maioria me conhece por Pedrosa, que é meu apelido, é a minha 4ª missão. E essa missão, para mim, eu já fiz já tive várias experiências boas, mas essa marcou muito pela minha profissão, porque eu quero ser educador também, estou fazendo pedagogia. E, foi uma confirmação muito grande, de saber que
procurar Deus no sorriso de uma criança e encontrar, sabe? Para mim isso é maravilhoso. Brincar com ela, dar atenção para ela, ela te retribuir e você achar Deus nisso. Para mim é maravilhoso e eu quero continuar fazendo isso pro resto da minha vida, assim. Estou estudando para isso, não quero sair daqui, quero fazer missão pro resto da minha vida aqui em São Francisco, que a gente foi esse ano, mas em outra cidade, mas acho que na minha vida, assim, onde eu quero procurar Deus é nos jovens e nas crianças. Muito bem. Eu posso dizer que o sim dos dois, junto com os dos outros 550 jovens da nossa inspetoria que participaram da Semana Missionária, fizeram muita diferença. Ainda ontem falava com o padre Afonso de Praia Grande, que recebeu os missionários da capital. Ele dizia: padre, vamos ter Semana Missionária aqui todo ano. São experiências simples, né? Marcantes, que não são as primeiras nem as últimas, mas que fazem a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Que também nós, impulsionados pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, possamos ter esse desejo forte, esse fogo também no nosso coração, para fazermos a diferença na vida uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.